eu dava bastante aula nos técnicos, tanto no integrado quanto no subsequente. Aí a minha pequena nasceu, agora ela está com 2 anos, e durante bastante tempo eu pedi para eles me botarem apenas no integrado, e se for o caso, colocar na engenharia, que é onde eu também dou aula. Mas preferencialmente não me colocar por causa do horário, né? Que à noite eu tinha que atender a família. E eu fiquei um tempo, olha, acho uns 3 anos sem participar do técnico, ou uma disciplina, muito pouco, tá? E pra mim era bastante regular. E voltando, gente, eu ainda estou tentando achar um ritmo de forma que ele seja dinâmico bastante para que ele seja atrativo para vocês, mas eu não fuja muito da matéria. Então, por favor, sempre me ajudem para eu tentar achar esse meio termo, tá? Que às vezes eu começo a falar, eu vou indo, mas às vezes são aqueles momentos de respiro. Porque se eu ficar só falando matéria, 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 chega uma hora a gente que nem funciona, né? Entra por aqui, sai por aqui, não serve pra nada. Então, sabe, sempre ficar trabalhando com esses tempos aí. Posso falar um intervalo, uma coisa que também não tem nada a ver, mas tem alguma coisa a ver? Posso? Fugir do assunto assim? Pode. Tá. É porque é o seguinte, gente, esse tempo de 50 minutos é porque foram feitos testes psicológicos, tá? Há tempo, gente, faz bastante tempo lá. De novo, anos 60, 70, aquela história de sempre. E eles perceberam de um público específico, de crianças, mais um público mais restrito, em que as crianças elas conseguiam prestar atenção em determinado assunto por até 50 minutos. E por vários outros motivos acabou permanecendo esses 50 minutos. Hoje, pessoas, se entende que, até pouco tempo atrás, que uma pessoa ela conseguia sustentar o foco em um determinado assunto por até 7 minutos. E os últimos mais recentes, inclusive eles estão achando até estranho, porque é muito pouco tempo, em torno de 30 segundos, tá? Tem um cara, que é Dr. Luke, que ele é compositor da Katy Perry, ele é compositor da Rihanna, compositor de um monte de gente, em que ele aproveita essa lógica para tentar fazer com que as músicas sejam mais atrativas. Então ele usa também mecanismos para poder chamar atenção. E eu nunca tinha prestado atenção. Então uma das coisas que eles se tu quer fazer uma música que ela tenha sucesso, que ele é produtor musical, e ele é compositor e produtor musical. Uma das coisas que pode fazer sucesso, mais ou menos a cada 30 segundos, faz com que a música tenha uma virada. Tá? Então tá no refrão, virou, fica calmo, sabe? Sempre fica oscilando. E, gente, aí eu comecei a escutar as músicas e boa parte delas tem isso. Sério, presta atenção, por favor. É bem legal quando tu começa a entender as coisas. E é uma forma de sustentar a atenção das pessoas, ao invés de fazer uma música lá que dura tempos e tempos e tempos. É bem interessante isso, tá? Vamos pegar, por exemplo, de alguém que ouviu. Eu escuto o Dream Theater, que é uma banda de rockzão assim, que tem uma música que é 24 minutos. Antigamente, um disco de rock mesmo era um lado do LP. Então, o lado A era uma música, o lado B era outra música. Tem disco do Rush, que é assim, que é uma música outra música, acabou. E Yes também, né? A música era 14 minutos, 17 minutos, tá? Mas isso enfim, voltando para cá. Pessoas, tá claro aqui questão dessas informações? Code.org. Claro, gente, tem vários outros sites, tá? Se vocês procurarem, tem várias coisas interessantes. E deixa eu mostrar para vocês. Se vocês procurarem no GitHub, GitHub é um site onde o pessoal bota código, tá? Deixa eu botar o link completo, se me permitem. Aqui, ó. github.com/barra Banda Cara Preta, que sou eu, barra catálogo hífen, né, traço, de hífen jogos, sem acento, catálogo de jogos. Ou se vocês procurarem só no Google GitHub, Banda Cara Preta, catálogo de jogos, ele também vai chegar no mesmo lugar. Como eu sempre gostei de jogos, eu sempre procurei achar ou jogos que são legais e que podem ser aplicados para aprender programação, mas eles não têm esse objetivo original,
ou jogos que têm essa finalidade. Então, gente, se vocês quiserem, além do Code.org, tem várias outras coisas para vocês brincarem, porque são coisas bem interessantes. Tem coisas ali, eu mais ou menos, tem uns 10, 12 jogos ali bem legais. Tá? Quero chamar a atenção só de uns 2 ou 3, para quem tem aí filho nessa faixa etária, para começar. Epic Game Maker. Para fazer fase de jogo de plataforma, que fogo e tem que pegar moeda, chave, abrir porta, bem legal, tá? Bem simples. Esse é para celular, tá? E tem um outro que é o Mekorama, tá? Também sem custo, tá, gente? Outro é um jogo legal, esse Mekorama eu gosto, porque é um jogo que tem um robozinho, tem que fazer o robô chegar no final da fase, é só isso. Né? É um jogo super leve, né? Não tem a violência, aquela coisa toda. E também tu pode criar fases. E por fim, se vocês quiserem se divertir, aí sim é esse aqui, ó. Lightbot, tá? Esse eu já recomendo pro pessoal mais velho e para vocês, tá, gente? Então, não precisa ser agora, mas eu acho que tem para celular, para Android e para iOS, né? Quem tem iPhone. O Lightbot é um jogo para ensinar programação. Então ele vai ensinar, claro, ele dá um passo para frente e acende uma luz. Basicamente é um personagem que ele tem que acender o tabuleiro, né? Tem umas pecinhas em azul, ele tem que acender e fica amarelo. É só isso. E aí tu tem que usar lógica para resolver. Começa fácil, vai ficando um pouco mais complexo, e vai aumentando, vai aumentando. Então, se for pro pessoal mais novo, eu acho que essa sequência tá legal, né? Esse é legal para ir montando, esse aqui é jogar e montar, tá? Mas como ele é 3D, então é um pouquinho mais complexo. Tá? Isso aqui é Maker, pode não estar bonito, mas é Maker. Tá? Mas tem no catálogo, qualquer coisa. E o Lightbot. Mas o Lightbot eu ainda vou trabalhar com vocês essa ferramenta, tá? Só para, se vocês quiserem já instalar e já ir jogando, eu vou usar na disciplina, tá? Só para fique claro. De novo, eu quero que vocês aprendam lógica de programação. Beleza, pessoas? Só um pouquinho, tomar um cafezinho, que prof, sem café não funciona. Bora, pessoas. Lightbot, vou deixar ele aqui. Gente, para finalizar então a aula de hoje, né, para pegar esse último tempo aqui, ainda assim falando de sistemas operacionais, né? Então quando a gente fala de sistemas operacionais modernos, nós temos então usuários, processos e dados. Arquivos em geral, tá? Dados é informação. Pessoas, o que daí a gente vai começar a mexer, como eu falei para vocês, eu já consegui uma máquina virtual para a gente poder trabalhar, para a gente acessar remotamente e para a semana que vem a gente poder começar a fazer o acesso, tá? E aí a gente poder começar a fazer uso de fato da nossa infraestrutura, começar a aprender coisas legais e sair um pouco dessa teoria, até porque essa teoria eu quero fazer só essa semana. Semana que vem eu já quero começar a misturar os dois tópicos, tá? Aqui no caso, nós temos usuários, processos e dados. E a ideia, pessoas, é que sempre a gente tenha, para controlar tudo isso, um agente central que vai ser o nosso porteiro, onde ele vai ver o que pode e o que não pode ser feito. Que é kernel, que é basicamente, numa tradução literal, núcleo, base, alguma coisa assim central. Porque quando a gente está dizendo que a gente quer, por exemplo, mexer numa planilha, editar um arquivo, acessar um site, fazer uma coisa, na verdade a gente quer que o usuário acesse a informação organizada através de dados digitais, né? Informação binária, até porque aquela lógica que eu estava falando lá do Turing no comecinho, que o computador é 0, 1 e só, ponto. Não faz mais nada. Então a gente quer acessar essa informação na sua forma digital, perfeito? Só que o usuário não vai acessar diretamente a informação, não vai simplesmente pegar, abrir um arquivo. Ele sempre precisa usar um programa que roda no sistema operacional para poder fazer isso. Então o que a gente tem na prática é que o usuário pede para o sistema operacional para abrir um programa.
E o programa, por sua vez, pede para o sistema operacional para poder acessar uma determinada informação. Então, esse fluxo que sempre vai acontecer, então, na verdade, quando a gente quer fazer essa cadeia aqui, né, colocar apenas em 3 pontinhos, a gente acha que está acontecendo isso nessa parte pontilhada, que simplesmente não está aparecendo porque a luz é fraca, mas aqui tem um pontilhado, né, eu vou falar aqui para poder ajudar. Então é isso que a gente fez. E aí a gente vai começando a mexer e entender isso ao longo do percurso que a gente vai ter nas aulas. Onde os usuários, a gente tem que entender que esses usuários, eles têm que se identificar no sistema, eles têm que ter uma informação que seja própria deles, e aí a gente começa a entender algumas coisas mais. Aqui, pessoas, já quero chamar a atenção que eu preciso fazer pelo menos 2 coisas. Uma delas, deixa eu colocar uma outra cor aqui, é que o usuário ele precisa se identificar no sistema. Então ele precisa fazer a autenticação. Aqui, pessoas, a gente já tem que começar a pensar no nosso universo. Quando a gente fala em autenticação, significa que a gente tem que dizer que ele vai pegar uma informação pública, por exemplo, o nome do usuário, que todo mundo pode saber, não tem problema nenhum. Ele tem que pegar uma informação privada, que só ele sabe, como por exemplo uma senha, combinar essas 2 informações e passar para dizer que aquela pessoa que tem uma informação pública é aquela de fato porque ele tem uma senha, uma informação protegida. E aqui, pessoas, a gente tem que começar a pensar mais nesse universo que a gente está falando de hoje em dia. Que até pouco tempo atrás era só dizer, bota uma senha e deu. E cada vez mais a gente tem que criar novos mecanismos para proteger essa identidade da pessoa. Então eu não posso mais falar que a pessoa tem uma senha, eu posso dizer que ela tem uma senha, um cartão, uma contrassenha, uma chave, um token, etc. Então são formas da pessoa se identificar de uma forma segura, beleza? Vocês estão acompanhando essa questão do Zap, das pessoas invadindo a conta, hackeando, etc. Vocês estão a par disso? A minha já foi, professor, hackeado. Já foi? O que que aconteceu? Só para entender, Marco, quando foi hackeado? Meu marido Tu também. recebe a notificação. Oi, Alessandra. O do meu marido também foi hackeado. Tá, mas só para entender, no caso de vocês, vocês recebem aquela notificação de que a conta foi desconectada e algum outro aparelho passou a usar ou não? Pra mim, não. Pra mim foi. Na verdade, eu não sei se é a mesma palavra. Minha conta do WhatsApp foi roubada. Eu fiz um anúncio de um carro que eu tava vendendo e me pediram, me mandaram uma mensagem que eles iam me enviar um código pro anúncio poder ir pro ar. Na verdade, não era. Era o código do para entrar no WhatsApp. Entendi. Aí eles roubaram tudo, pediram dinheiro pra um monte de gente, mas ninguém depositou, ninguém fez nada. E depois isso no mesmo dia eles já largaram de mão, esperei 7 dias, consegui pegar a conta de novo. Mas o teu celular foi desconectado da conta ou não? Não, a parte de ligações continuou a mesma, eles roubaram só o WhatsApp. Tá, tá. Não, mas daí quando tu vai abrir o WhatsApp, ele mostra aquela mensagem, o WhatsApp está rodando agora em outro telefone, é isso ou não? Ou tu... Não, não, eu não tinha acesso, simplesmente eu entrava, ficou na última tela que eu abria antes deles clonar e eu não conseguia fazer mais nada, mandar mensagem, nada, travou tudo. Entendi. E tu, Alessandro, falou do teu marido, é uma situação foi equivalente, é isso? Foi o mesmo caso. O meu marido, ele vende, né, moto e tal. Aí ele anunciou na OLX e daí o pessoal entrou em contato falando pra ele que o anúncio só ia ser ativo, tinha que enviar um código. Aí o meu marido enviou. Aí quando ele tentou entrar no WhatsApp dele, aí tava escrito lá que já tinha, o WhatsApp já era instalado e essa conta já estava é, em outro celular, né? Em outro aparelho. Sim, E tal. E aconteceu a mesma coisa. Pediram dinheiro dinheiro, pra né? todos os nossos parentes lá e Ah, tal. sim. Professor, Oi. só que assim, ó, isso só aconteceu porque eu não tinha aquela configuração em duas etapas. Isso que eu ia perguntar. Porque depois que tu faz a configuração em duas etapas, aí não tem mais como eles querer conseguir Sim, roubar. eles A precisam não também da ser segunda que verificação, né? reforçar, né? A segunda senha, né? Sim, sim. Até só, eu pego esse caso, gente, só para vocês terem uma ideia,
Porque, brincando, falando sério, eu eu fui saindo das redes sociais, mas não é nenhum motivo especial, assim, às vezes eu brinco, muita família, etc. Não, mas não é o caso, é só porque eu realmente estava num ponto que eu só ficava observando os outros usar, então eu usava muito, eu mesmo escrevia muito pouco no WhatsApp, eu nunca gostei de digitar no celular, né, eu sou do cara lá do teclado, aquele teclado antigo pesado, sabe, parece máquina de escrever, eu aprendi a escrever em máquina de escrever, então para mim o celular é muito espremidinho, eu tenho astigmatismo, eu tenho miopia, então eu nem enxergo direito, eu não gosto do celular. Enfim, aí eu parei, então chegou um ponto que assim, não tô mais usando, conversei com minha esposa e tal, não sei o quê, porque basicamente era comunicação só com ela que eu tinha, né, conversa, aquela coisa de um tá na rua, outro tá em casa pra conversar, etc. Hoje eu uso o Telegram, tô querendo sair do Telegram também, pelo mesmo motivo. Mas uma coisa que eu percebi pelo fato de eu não ter o WhatsApp é que eu simplesmente, eu acho que eu já comentei isso em outro vídeo, eu simplesmente não existo, tá? Eu não existo. Todo mundo usa o WhatsApp. Mas o que chama a atenção, gente, é justamente por causa disso. 99,9% a estimativa dos aparelhos no Brasil tem o WhatsApp instalado. Então praticamente ninguém não usa o WhatsApp, né? Tirando eu e sei lá mais a quem, não usa o WhatsApp. Por causa disso, pessoas, pela grande capilaridade, é claro que o alvo vai ser o WhatsApp. Então o problema não é o WhatsApp em si. Qualquer coisa que é muito usada, beleza? Então, se todo mundo usa o Facebook, as pessoas vão aproveitar e usar o Facebook. Se as pessoas usam muito alguma coisa, as pessoas vão cair em cima para tentar aproveitar. E o WhatsApp você sempre tem que lembrar que uma vez que ele pede muitos acessos ao aparelho, contatos, calendário, isso, ele acaba sendo uma boa porta de entrada. Gente, quando a gente fala em segurança, a gente fala normalmente de ataques de escalada. Tem um filme, até deixa eu pegar um outro filme, também tem a ver com isso, tá? Tem a ver mais com o mundo de telefonia do que isso aqui. Se chama Hackers 2. O filme 1, eu não posso ficar falando isso porque tá no YouTube, né? Mas eu não vou dizer que ele é horroroso, tá? O filme 1 é horroroso. Não, eu não falei isso. Eu quase disse isso. Mas o filme 2 é legal para ele contar a história do Mitnick. Mitnick era um freaker na época em que se invadia as empresas através do sistema telefônico. E nem a coisa do WhatsApp. E normalmente ele fazia duas coisas. Engenharia social. Gente, eu tô falando de um filme antigo, de um hacker mais antigo ainda, tá? Anos 80, 90. Olha só. Ele normalmente fazia engenharia social, ou seja, ele se passava pelas pessoas para ir escalando, para conseguir um acesso, para depois outro acesso, até chegar exatamente onde ele queria. Então ele não fazia um ataque direto. Então quando ele queria invadir, por exemplo, uma empresa de água, porque ele não pagava a conta d'água, ele invadia o sistema e validava a conta dele. Tá? Uma vez ele cortou a luz do cara lá do FBI. Ele foi lá no sistema e fez o cara não pagar a conta e etc. Mas, gente, eu estou falando de coisas de 20, 30 anos atrás e até hoje existe. Quando os sistemas são muito populares e aí tu vai fazer um ataque por escalada e, gente, é muito difícil tu prestar atenção e cuidar de todos esses detalhes, porque muita gente usa. Então, é normal tu falar com desconhecidos por esse serviço, é normal tu fazer muito uso. Agora, não sei se vocês estão acompanhando, e é por isso que eu ainda estou falando sobre isso, tá? Não sei se vocês estão acompanhando, o Nubank fez uma parceria com o WhatsApp para fazer as operações do Nubank dentro do WhatsApp. Outros sistemas bancários, já tem um banco, mas eu não sei se ele é regular aqui no Brasil, tá? Que é um que é exclusivo do WhatsApp, ou seja, ele está sendo mais um canal de comunicação para que as pessoas possam fazer operações, inclusive financeiras. Por causa disso, a gente precisa fazer cada vez mais cuidar dessa autenticação. Ou seja, senhas melhores, e depois a gente vai discutir sobre senhas, tá? Mas o importante é ter várias camadas de autenticação, vários níveis de autenticação, e aqui eu quero chamar a atenção para alguns tipos de autenticação. O clássico, claro, é o de senha. Mas eu também quero mostrar que tem uma outra forma que a gente vai ver, que é por certificado, que é o que a gente vai usar ao longo da disciplina. Ou seja, eu tenho um arquivo, que é como se fosse uma chave, e eu vou colocar lá no servidor um cadeado. Só a minha chave abre aquele cadeado. Ou seja,
o cadeado do Ederson só pode ser aberto pela chave do Ederson. E essa chave, ela ainda está desmontada, só o Ederson sabe montar a chave. Porque o certificado tem uma senha. Ou seja, eu tenho dupla camada nesse caso. Então eu tenho um arquivo que só o Ederson tem posse dele, tá? Ninguém mais tem posse dele, ou seja, só ele tem a chave no seu molho, ninguém mais tem. E para poder usar essa chave ainda precisa de uma senha. Deixa eu colocar as flechinhas aqui para poder ajudar nessas formas de autenticação, gente. Cada vez mais a gente precisa. De tempos em tempos, toda vez que passa semestre, eu faço limpa dos meus serviços, porque eu entro em muitas redes, às vezes só para ver promoção, coisas assim. E então é normal eu pertencer a 80, 90 sites. Porque às vezes tu tem conta no Submarino, só para ver um desconto, uma promoção. Tu tem conta nos Americanas, tu tem conta no Ponto Frio. Eu tô falando só de loja grande, hein? Tu vai lá e não precisa comprar nada. Tu vai lá, cria a conta, tarará, tarará, puf, já tá lá dentro. Né? Tu integra com o Facebook, integra com não sei o que, integra com não sei o que, e todo mundo sabe tudo da tua vida. E aí, então, o que acaba acontecendo é que eu faço uma limpa. Então, gente, é normal estarmos imersos em várias redes. Já quero falar de outra coisa. Outra forma de adicionar uma camada, o que se chama de 2FA, né? Que é essa segunda senha que o WhatsApp implementa, o Telegram implementa, vários serviços implementam. Por favor, com muito carinho, vejam isso, tá? São detalhes que passam despercebidos porque a gente não está acostumado a ver no serviço em geral. E cada vez mais isso tem que virar um costume. E quando isso virar costume, claro, as pessoas espertas, e sempre vai ter alguém esperto, vai querer se aproveitar, vai querer abusar do serviço. Aí talvez a gente tenha que ir para 3 camadas, 4 camadas, e é normalmente assim que funciona. A gente sempre tem que lembrar que a criptografia ou autenticação, ela não garante nada em termos de 100%. Ela protege até um certo nível. Mas se eu tenho alguém com um nível de profissionalismo, mesmo seja para o mal, nesse caso para o mal, ou pelo bem próprio e o mal dos outros, ainda assim ele vai conseguir. E outra coisa então, pessoas, o 2FA, sempre que é um múltiplo fator. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, que esse é legal, que é o OTP, One Time Password, tá? Isso o Itaú, há muito tempo atrás, trabalhava e até hoje tem. Então, mais ou menos, tu tem lá um molho de chaves. E o Itaú, quando tinha que fazer conta jurídica, gente, estou falando uma coisa que tem até hoje, tá? Eles te dão um token, acho que você já deve ter visto um token, que ele tem claro, isso aqui é um controle normal, mas ele tem lá um display aqui, um LCD, onde fica trocando o número de tempos em tempos. E aí, então, a cada 30 segundos, a cada 1 minuto ele vai trocar. Ou seja, eu preciso às vezes da senha, eu preciso às vezes do certificado, e eu também preciso dessa senha temporária. E a cada 30 segundos ela muda. Ou seja, é mais uma camada interessante de identificação. Eu acho que o celular eu deixei lá. Mas, pessoas, boa parte desse serviço maior, serviços grandes, oferecem um OTP, One Time Password, que é esse esquema de eu colocar mais uma camada de segurança para a gente se proteger, beleza? Para que eu possa ter uma autenticação segura. Tranquilo, pessoas? De qualquer forma, eu só quis colocar aqui, porque quando a gente fala de autenticação, eu estou falando de autenticação geral. A gente entrar num serviço e ser devidamente reconhecido. Porque quando a gente fala de sistemas digitais, sistemas operacionais, aplicações em rede, o Michael sofreu um ataque e a partir daquele momento alguém é o Michael. É isso que a gente tem que sempre lembrar. Alguém se passou pelo Michael. Alguém se passou pelo marido da Alessandra. E não somente é a pessoa de fato. E como é que a gente consegue garantir? É isso, aquilo. Então, sempre lembrando, pessoas, sempre tem que ter cuidado em relação a isso. Mas o que eu quero chamar a atenção, tem 2 carinhas aqui que eu acho que é bem legal a gente ver. Um é o esquema de certificado. Tá? Se quiser, a gente pega um dia só para ver isso. Tá? Lá na frente, a gente vai ver os certificados, a gente vai ver de obrigatório. E um dia a gente pode se divertir mexendo com o OTP para a gente colocar essas camadas a mais de senhas temporárias. É trabalhoso? Claro que é trabalhoso, gente, mas é o tipo de coisa, assim, eu prefiro esse tipo de trabalho do que a incomodação depois de tentar recuperar a minha situação. Beleza? Então, quando eu estou falando de usuários, a primeira coisa é como é que eu sei que o Ederson é de fato o Ederson? Porque qualquer pessoa pode ser o Ederson. Então, a gente não está dizendo que uma pessoa acessa o sistema, eu estou dizendo que alguém acessa com aquele usuário dentro do sistema.
Alguém pode se passar pelo meu usuário dentro do WhatsApp, pode se passar pelo meu usuário dentro de algum serviço. E aí eu preciso tomar esse tipo de cuidado, beleza? Depois, gente, uma vez que eu estou conectado, registrado, identificado, protegido, e aí eu sei quem eu sou, aí eu passo para uma segunda etapa, que é a parte de autorização. Autorização é, uma vez que eu estou identificado, o que eu posso fazer dentro dele, beleza? Ou seja, vamos pegar o caso do Telegram, que é um que eu uso, e alguma coisa que eu vou me lembrar. Se tu recém entrou no Telegram, num determinado dispositivo, no celular pela primeira vez, e for tentar desconectar os outros usuários, ele vai dizer que não. Né? Tu não pode simplesmente entrar, recém entrou num determinado dispositivo e quer desconectar os outros. Tu não tem autorização para fazer isso. Tu precisa passar alguns dias para depois poder fazer isso. Aqui no nosso caso, quando for mexer no sistema operacional, vocês vão ver desculpa, que vocês podem fazer várias ações, mas desligar o computador vocês não vão poder. Vocês vão se identificar, entrar no sistema, se autenticar, mas vocês não podem ter a autorização de desligar a máquina porque vai afetar os outros usuários. Então eu, como operador mestre, lá o administrador, o root do sistema, eu vou dizer, eles podem fazer isso, 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 que não tem problema nenhum, tá? Isso para fins didáticos é bom, mas desligar a máquina, reiniciar o computador, mexer nos arquivos sensíveis da máquina, né? Por exemplo, mexer na senha do colega, essas coisas, isso aí tá barrado, isso aí não pode. Então são níveis de autorização que às vezes a gente vê nesses filmes, né? Tem um nível tal, nível tal, nível tal, nível secret, top secret, não sei o que, aquela coisa toda. Beleza, pessoas? Dúvidas até agora? Então, quando a gente fala de usuários, que a gente vai, semana que vem, eu vou provavelmente criar os usuários de vocês com vocês, tá? Então, essa aula de quadro, eu vou tentar fazer assim, uma aula de quadro, né? Porque daí eu tô aqui em pé, dando aula, etc, desenhando, e a outra aula eu vou estar numa mesa com um computador e a gente digitando, tá? Ou até melhor, começa a teoria, então a primeira hora a gente só tem aula normal, depois eu sento aqui e a gente fica digitando o resto da aula, pode ser assim? Como eu sempre digo, gente, eu estou tentando achar um ponto que fique legal a matéria e não fique cansativo, porque agora já são 9h38, está faltando 22 minutos para acabar a aula, eu já vou terminar daqui a pouco, mas eu quero que vocês interajam mais para não ficar dormindo, senão vocês simplesmente vão ver outra coisa, né? Beleza, pessoas, tranquilo? Tudo certo? Tudo resolvido? Deixa eu apagar esse aqui, Hackers 2. Mais alguma dica de filme? Vamos lá, só terminar então a parte de processo. Então, gente, quando a gente falar em processo aqui, eu estou dizendo dos programas de fato, né? Os programas que a gente vai testar. Não quero entrar em muitos detalhes agora, porque na verdade depois a gente vai testar, mexer, etc. E aqui a gente vai estar falando dos arquivos de fato. Só que, olha que curioso, é o último conceito que eu quero passar hoje, prometo. Os arquivos é onde a gente armazena a informação. E aí eu posso armazenar qualquer tipo de informação, inclusive programas. Então, o terminal onde eu vou editar, uma planilha, o navegador, o Firefox, o Chrome, tudo isso é arquivo. Só que na medida que eu carrego na memória e executo, ele vira programa. Então, na verdade, alguns arquivos viram programas porque eles são carregados em memória e executados. Isso, gente, então assim, ó, vamos lá. Para finalizar a aula de hoje, dois conceitos importantes. Vocês, usuários, têm que se autenticar e autorizar. Tá? E para concluir, só para não perder a linha de raciocínio, a gente pode também fazer o registro dessas ações para que a gente possa fazer uma auditoria futura, que é o que se chama o AAA. O AAA. Beleza? E toda a informação a gente armazena dentro de arquivos, inclusive os programas, porque na hora que a gente executar o programa, ele vira um processo dentro do sistema operacional. Beleza, gente? Claro em relação a isso? Dúvidas? Tudo certo? Posso fazer uma prova surpresa? Não, o pessoal até fugiu, nem tá mais aí. Estão tudo dormindo pagode. Então é sim, professor. Ah, tá. Oh, que susto. Pessoal, eu conheço, vocês botam o fone, né? Aí começa a ficar chato, tira um fone, fica ali só assim, vendo assim, tá, a Aliana tá falando a mesma coisa, né? Tutoriais, não,
Ali, tá vendo a novela. Não sei nem que novela tá passando. O que que é? É Império? Qual que é a novela? Eu vi uma vez a chamada. É Império que tá passando? Sim, Império. Ah, tu tá assistindo também? É isso? Ah. Não, negativo. Pega no pulo. É. Se Ah, entregou sozinho, né, professor? oi? Entregou, né? É, né? E não, quem se entregou fui eu no Marido tá começo, vendo né? jogo. Porque eu acertei de Meu marido tá primeira, vendo eu jogo podia até também. falar. Oi, Biara. Meu marido tá vendo jogo, não dá pra ver novela agora. É, né? Ah, gente, mas assim, ó, tá claro em relação a isso, o que eu queria chamar a atenção é, mais ou menos a gente entender, quando a gente está falando de uma coisa, então, só para concluir a aula de hoje, claro, não precisa ir até as 10 oficialmente, mas só para reforçar, quando a gente está falando, principalmente desse universo, sistemas operacionais, redes, etc., é muito normal a gente falar dessa interconectividade de conceitos. Às vezes é fácil, às vezes é difícil, porque quando a gente pega o ensino tradicional, fundamental, médio, é normal as disciplinas serem lineares e fragmentadas. Então, a aula de português é português, a aula de matemática é matemática. E, gente, eu particularmente eu tinha um pouco de dificuldade para quando eu tinha que aprender desse jeito, porque o jeito que eu gostava era o jeito misturado, né? Uma coisa tem relação, as relações para mim são importantes. Eu não lembrava do Pedro Alves Cabral, 1500, não sei o que, maio, abril. Eu nunca lembrava a data, até hoje eu não lembro. Mas se a coisa fizer sentido pra mim, ele veio porque tava frio, ele veio porque tava quente. Então se é quente, então é abril. Tá? É esse tipo de coisa que começa a entender. Só pra concluir, sabe onde é que eu comecei a entender mais como é que eles fizeram aquela. Olha só como a gente dá voltas e consegue chegar no mesmo lugar de um jeito mais interessante. É, Meu filho tá com 9 anos, o Tomás, vai fazer 10. E ele tava aprendendo esse negócio, descobrimento do Brasil, aquela coisa toda. Tá? E ele tava aprendendo do jeito que eu tava aprendendo. Tá? Não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim, mas na minha cabeça não funciona direito. E aí ele tava aprendendo Pedro Alves Cabral, chegando no 500 de abril, Terra de Santa Nova, ganhando um nome, aquela coisa de sempre, né? E aí quando eu olhei aquele material, eu assim, mas é claro que eles chegaram em Salvador. Porque, pessoas, se vocês veem, tem um livro do Amir Klink, vou apagar, tá? Porque ela já acabou, tá? Vou até acabar. Tchau, gravação. Vou parar.